Fala galera, tudo bem? Essa é a quarta a quarta aula de fenômenos ondulatórios, tá bom? Então, bora começar. Tentar fazer o vídeo um pouquinho mais curto de teoria aqui pra gente, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, interferência bidimensional. O que a gente estava vendo antes? Tudo que a gente estava vendo antes era interferência unidimensional. Só que a gente viu alguns fenômenos que aconteciam dentro das interferências unidimensionais, que era, por exemplo, o fenômeno do batimento e o fenômeno das ondas estacionárias ou ondas harmônicas. Tudo isso dentro da interferência unidimensional. Agora a gente vai começar bidimensional. O que é bidimensional? Quer dizer que a gente não vai analisar ondas que estão andando na mesma direção. Tudo bem? A gente vai analisar ondas que estão andando em direções diferentes e por acaso elas se encontram. Como por exemplo aqui, ó, tem uma fonte, tem outra fonte, ela produz ondas em diversas direções, só que vão ter duas delas que vão se encontrar em algum momento. Claro até aqui? Então aqui tem duas ondas dizendo que vão se encontrar bem aqui. Beleza, bacana. Então isso aqui é uma interferência de ondas bidimensionais porque tem várias direções, mas uma dessas direçõezinhas elas vão acabar se encontrando. Como assim? Isso daqui ó, é tipo um palito de fósforo, né, como se fosse assim, bater na água. Mas não precisa ser um palito de fósforo. Na verdade pode ser só uma haste metálica com uma bolinha na ponta para facilitar bater na água e formar ondas. Imagine que tem dois aparelhos desse. Um aqui e outro que eu estou atrapalhando a ver, mas que ele está aqui. Claro? Imagine que esses dois aparelhos estão presos numa máquina que fica pegando esse aparelho e pum, 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 batendo na água de forma bem frequente, com um padrão bem específico de quantas batidas tem por segundo. Isso é a sua frequência de batida na água, ok? Então imagine que esses dois estão batendo na água, produzindo ondas desse jeito. Você consegue observar que esse vermelho produz várias ondas e o amarelo produz outras várias ondas. E, por exemplo, elas se encontram aqui, se encontram aqui, se encontram aqui, certo? Vou destacar de outra cor aqui, ó. Se encontram aqui, 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 aqui. Aí elas estão se encontrando em diversos pontos, mas elas estão se encontrando só aí? Não, elas podem estar se encontrando aqui pelo meio, por aqui. Mas, professor, não tem onda aí. Não é que não tem onda. É que quando a gente desenha essa linha preta que eu estava desenhando aqui, isso aqui não é que é a onda, é a frente da onda. Entre uma frente de outra e outra, entre uma frente de onda e outra frente de onda, existe um vale. Por quê? O que é a frente de onda? Não é a crista da onda? Entre duas cristas, no desenho de uma onda, entre duas cristas sempre existe um vale. Então, apesar do meu desenho aqui possuir as frentes de onda se encontrando nesses pontos destacados de vermelho, entre as linhas que representam as frentes de onda, também poderia ser desenhado linhas que representassem os vales. Claro? E aí, os vales de uma fonte e os vales de outra fonte, e esses vales também se encontram, assim como as frentes de onda se encontram. Beleza. O que eu estou mostrando com essa bagunça toda aqui que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou mostrando para vocês que existem duas fontes produzindo ondas em duas direções, certo? Que é uma propagação bidimensional, que ela se propaga sobre uma superfície e ela produz vários pontos de interferência, vários, ok? Isso é a interferência bidimensional, tá? Beleza. A gente vai agora pegar aquele caso que a gente fez das duas hastes que estão batendo na água e vamos imaginar que as duas bateram só uma vez na água, tudo bem? E aqui eu tenho o desenho do que está acontecendo, ó. Fonte 1, fonte 2, as duas produziram uma onda que está, ó, veja, conforme o tempo vai passando, a frente de onda vai só ficando maior, porque quando a onda é produzida, ela vai se propagando e ficando maior, certo? Beleza, ela não vai ficando mais forte, nem mais fraca, porque eu não estou falando de dissipação de energia ainda, ok? Mas ela vai crescendo em tamanho, porque ela vai se propagando em todas as direções, ok? Então, observe
que toda vez que você propaga, nesse meu desenho aqui, a linha cheia representa a crista, né, que representa a frente de onda, que na hora que você tem a onda é a sua crista. Só que repare que depois da linha tem uma tracejada atrás. É como se a onda que está destacada aqui fosse uma onda desse tipo, um pulso, onde eu tenho uma frente de onda, que eu tenho também um vale. A linha vermelha é a frente de onda e a linha tracejada vermelha é a linha do vale, ok? Então imagine que duas ondas estão indo e no instante T1 elas se encontram, as duas frentes se encontram. Concordo que se as duas frentes se encontram, é como se fossem duas cristas se encontrando? Faz sentido? E se é duas cristas se encontrando, vai ser uma interferência construtiva ou destrutiva? Olha só. Deixa eu voltar para o lápis aqui. Quando eu tenho duas cristas se encontrando, eu tenho uma interferência construtiva. Tá bom? Então, esse destaque aqui é uma interferência construtiva. Duas frentes de onda estão se encontrando, como uma frente de onda é uma crista, então são duas cristas se encontrando. A crista empurra a matéria para vibrar para cima. Logo, se as duas que empurram o material para cima se encontrarem, se superpuserem, causarão interferência construtiva para cima, chamada também de interferência construtiva positiva. Ok? Aí vamos passar do instante T1 para o instante T2, as ondas vão dar um pouquinho mais. Aquelas frentes de ondas que tinham se encontrado, elas já seguiram o seu caminho, mas continuam se encontrando lá em cima e lá embaixo. Nesses pontos continua acontecendo uma interferência construtiva positiva, mas por elas terem dado um pouquinho mais, a crista de uma fonte se encontrou com o vale da outra fonte, concorda? Produzindo este pontinho aqui, que é a mesma coisa com esses outros 3 pontinhos, dando no total 4 pontos, que são o encontro da crista de uma das fontes com o vale da outra. É exatamente esse desenho. A crista de uma onda com o vale da outra gera uma onda, uma interferência destrutiva. Claro até aqui. E tem um último caso aqui, que como as ondas andaram um pouquinho mais, os dois vales gerados pelas duas ondas vão se superpor. Logo, vai acontecer também uma interferência construtiva, onde os dois vales se encontram, elas se superpõem e constroem uma nova onda, né, uma interferência maior para baixo. É uma interferência construtiva negativa. Ok? Eita. Tranquilo até aqui? E aí o terceiro instante, só as ondas andam um pouquinho mais e ele mostra, né? Interferência construtiva é a bolinha preta, mas a bolinha clara, a bolinha branca também. A preta é uma interferência construtiva positiva e a bolinha branca uma interferência construtiva negativa. E a bolinha meio a meio é crista de um com o vale do outro, é uma interferência destrutiva, tudo bem? Essa é a simbologia que a gente normalmente gosta de usar para determinar interferências bidimensionais, justamente por ser um pouquinho mais complexo. Inclusive, se eu voltar... Opa! Deixa eu ver se eu apago só assim. Inclusive, se eu voltar para o desenho anterior não, é isso mesmo. Você está vendo aqui, ó, nesse desenho aqui do canto inferior direito, as ondas geradas de uma e da outra vão se bater e gerar vários pontos de interferência construtiva e negativa? Veja, por exemplo, este ponto bem aqui é uma interferência construtiva ou destrutiva? Construtiva, porque veja que esse ponto que eu destaquei, ele faz parte da crista, ou seja, frente de onda da fonte vermelha, mas também da frente de onda da fonte amarela. Este ponto que é o encontro das frentes de onda é uma interferência construtiva positiva. Não é necessário ficar falando se positiva ou negativa, ok? Apenas que é construtiva ou negativa, ou construtiva ou destrutiva, tá bom? Então, já que a gente já entendeu, e entendeu que vai gerar vários pontos de interferências construtivas e destrutivas, a gente pode entender agora este desenho. Que diabo é isso, professor?
Imagine aqui, ó. Aqui está a fonte 1 e aqui está a fonte 2. Veja, a fonte 2 produziu ondas, mas a fonte 1 também produziu ondas. E esse desenho aqui é simplesmente a superposição dessas ondas geradas. Veja o seguinte, observe que, por exemplo, neste ponto é encontro das duas frentes de ondas, concordam? Logo vai ser uma bolinha preta, uma interferência construtiva de duas cristas. Já aqui onde elas se encontram de novo, é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que entre uma frente de onda e outra existe o vale, certo? E está aqui a linha que representa o vale, os vales entre as frentes de ondas de qualquer um dos dois. E nos pontos onde acontece encontro entre os vales, por exemplo, aqui, encontro entre vales gera interferência também construtiva, só que negativa. Ou seja, uma interferência construtiva para baixo. Então, galera, nesse desenho, o que ele tem aqui? Todos os pontos de interferência construtiva e destrutiva de duas fontes gerando ondas bidimensionais. Então, opa, caiu o fone aqui, deixa eu pegar. Então, olha só, o que o livro aqui quis destacar, que eu peguei. Ele destacou que, se você observar, entre uma fonte e a outra, bem no meio do caminho, existe uma sequência de pontos, onde ou elas são bolinhas pretas ou bolinhas brancas, que são tudo interferências construtivas. E lembra quando a gente tinha a onda harmônica na última aula? Você lembra que aqui é o ventre e aqui é o nó? Ventre é onde acontecem interferências construtivas, seja para cima ou para baixo, variando ao longo do tempo, produzindo sempre um ventre. E nós são os pontos onde ocorre o encontro da crista de um com o vale do outro, para que eles se anulem e gerem um nó, correto? Então veja que essa linha que está bem no meio do caminho, essa linha que está bem no meio do caminho entre uma fonte e outra, ela só tem sobre ela interferências construtivas para cima ou para baixo. Logo, ela é chamada de linha ventral. Por que ventral? Porque ventre é onde, ao longo do tempo, um ponto que sempre ocorre interferências construtivas, seja para cima ou para baixo. Esse é o conceito de ventre. Então, logo, esse ponto central, ele chamou de ventre, linha ventral zero, porque aqui está bem no meio do caminho entre os dois. Então, qualquer um sabe que qualquer interferência que aconteça sobre essa linha central aqui vai ser uma interferência construtiva, sabendo que essas fontes estão em fase. Este desenho são de duas fontes em fase, que estão produzindo simultaneamente a mesma fase da onda. Por exemplo, se a fonte 1 gera uma crista, a fonte 2 tem que gerar uma crista. Se a fonte 1 gera um vale, a fonte 2 tem que gerar um vale. E assim por diante. Ok? Então você vai reparar que aqui também vai gerar linhas, ó, que coincidentemente são essa que eu acabei de destacar, só de interferências destrutivas. Então uma linha nodal. Lembrando que o nó é onde ocorrem as interferências destrutivas numa onda harmônica. Aqui, ó, interferências construtivas. Linha ventral. Claro? Então, bem, essa é a ideia dessa figura, para mostrar os diversos casos de interferência que acontecem nessa propagação de ondas, tá bom? E aqui eu mostrei, como eu estou falando em fase, essas daqui são as linhas ventrais e nodais de quando as fontes estão em fase, e agora que elas estão em fases opostas, inverte tudo. No centro, em vez de ser ventre, vai ser um nó. E assim por diante, ventre para um lado e para o outro, nó para um lado e para o outro, ventre para um lado e para o outro, e assim por diante. Ok? Beleza? Então, bora lá. Isso aqui não é tão importante saber linha ventral, linha nodal, mas é importante você ter noção disso, tá bom? O importante mesmo está aqui agora, que é saber como calcular usando essa questão.
E calcular o que, professor? A pergunta normalmente é o seguinte: ele vai dar duas fontes e vai perguntar se naquele determinado ponto do espaço vai ocorrer uma interferência construtiva ou destrutiva. Como é que você faz isso? Por exemplo, imagine esse ponto P do espaço, aqui está a fonte 1, aqui está a fonte 2. Naquele ponto P tem uma interferência construtiva ou destrutiva? Você tem que calcular. Qual é o cálculo? Primeiro, você precisa saber a distância para uma fonte e a distância para outra. Lembrando que esse cálculo só vale para quando as ondas geradas pelas duas fontes são ondas iguais, tá bom? Então, se você sabe distâncias para uma fonte para outra, basta você calcular a diferença de distância, tá bom? Imagine que uma onda gerada pela fonte F1 vai chegar no ponto P e da fonte F2 também vai chegar no ponto P. Você concorda que fazer a maior distância menos a menor também pode ser chamado de diferença de caminho? Δx, que significa diferença dessa distância percorrida, claro. E existe uma fórmula para ela, além do distância maior menos a menor, que é a diferença de caminho entre as ondas. É que se esse valor for igual a um número multiplicado por lambda sobre 2 e esse número for um número par, a interferência vai ser construtiva. Já se o resultado dessa diferença de caminhos, ou seja, o maior caminho menos o menor, resultar num valor que ele é exatamente a multiplicação de um múltiplo qualquer vezes metade do comprimento de onda. E se esse múltiplo for ímpar, essa interferência vai ser destrutiva. Então, basicamente, repare, a fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma, seja para calcular se a interferência é destrutiva ou construtiva. A fórmula para calcular é a mesma. Você tem que calcular a diferença de caminho de uma fonte e da outra até o objeto. Tendo essa diferença de caminho, essa diferença de deslocamento da onda, de distância percorrida, você vai reparar que sempre ele tem que ser igual a algum número vezes lambda sobre 2. E se esse algum número for par, essa interferência é construtiva. E se esse número for ímpar, essa interferência é destrutiva. Bora fazer cálculo disso, tá bom? Mas antes disso, bora fazer um exemplo. Então, bora lá. O exemplo que eu vou fazer é o seguinte. Imagina essas duas fontes aqui. A fonte 1 gerou essa onda, a fonte 2 gerou essa outra onda. E observe que essa figura destacou o ponto P e o ponto Q. Esses pontos são uma interferência construtiva ou destrutiva? Bora lá. Vocês estão vendo que o P faz parte da crista de uma onda e da crista da outra onda? Logo, duas cristas se encontrando, interferência construtiva. E o ponto Q, você repara que ele faz parte da crista de um, mas ele está bem na metade entre uma frente de onda e outra da fonte F1. Logo, ele está, na verdade, sobre a linha... Opa! Esse ponto Q está sobre a frente de uma onda, mas está sobre o vale da outra onda. Logo, se um é uma onda que está para cima e outra é uma onda que está para baixo, logo nesse ponto vai ocorrer uma interferência destrutiva. Então entenda o seguinte: o ponto Q é uma interferência construtiva e o ponto P é uma interferência construtiva e o ponto Q é uma interferência destrutiva, certo? Só pelo desenho eu já identifico isso, esse conceito. Mas bora agora descobrir se é destrutivo ou construtivo usando a fórmula, a ideia da fórmula, tá bom? Então bora. Do ponto P até a fonte F1, qual é a distância? Não sei, ele não fala qual é a distância, mas eu consigo medir a distância em função da quantidade de comprimentos de onda? Posso. Concorda que a distância de uma frente de onda até a outra é exatamente o comprimento de onda? Então, bora manter essa ideia. Da fonte F1 até o ponto P, nós temos 1, 2, 3. Então, essa distância vale 3 lambdas. Ok. Já a fonte F2 até aquele ponto P, quantos comprimentos de onda médio? 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de onda. Tá? Então, qual é a diferença de caminho? É o maior caminho menos o menor caminho. A diferença de caminho deu 2 lambda. Tá? Isso
lembra que eu falei que para eu poder definir, eu preciso usar a fórmula de... eu preciso transformar esse resultado em algum número vezes lambda sobre 2? Então bora fazer o seguinte. Opa. Ali são 2 lambdas, né? Como é que eu posso transformar esse valor numa cara bem parecida com a fórmula que eu tenho que chegar sempre? Bem, você concorda que 2 vezes lambda é a mesma coisa que 4 vezes lambda sobre 2? Faz a mesma coisa? Certo? Dá o mesmo resultado? Então repare o seguinte. Eu consegui transformar o ΔX, que é a diferença de caminho entre as duas ondas, em um número vezes lambda sobre 2. Esse número que multiplica lambda sobre 2 deu par ou deu ímpar? Deu par, não deu? Logo vai ser uma interferência construtiva. Beleza. Agora, bora fazer a mesma ideia para o ponto Q. O ponto Q está a quantos comprimentos de onda da fonte F1? 1, 2... Opa, ele não chega à próxima frente de onda, então é só metade do comprimento de onda. Então vai ser 2,5 lambda. E do ponto F2 para lá, tem quantos comprimentos de onda? 1, 2, 3, 4, 5 comprimentos de onda. Tudo bem? Então, qual vai ser a diferença de caminho para o ponto Q agora? Maior dos caminhos, 5 lambda, menos o menor dos caminhos, 2 lambda e meio. Isso aqui vai dar 2,5 lambdas, tá? E se eu tentar escrever na forma de um número vezes lambda sobre 2? Concorda que 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2? Aí repete o lambda. Você reparou que aqui ficou 5 vezes lambda sobre 2? Então, se o ΔX é igual a 5 vezes lambda sobre 2, então quer dizer que eu consegui transformar a diferença de caminho das ondas para chegar naquele ponto numa fórmula que é exatamente igual a um número vezes lambda sobre 2. Esse número deu par ou deu ímpar? Deu ímpar, não deu? Logo a interferência vai ser destrutiva. Então, enquanto lá no topo aquela interferência era construtiva, aqui a interferência é destrutiva. Ok? Então, beleza. E aqui tem uma tabelinha para ajudar a decorar. Inclusive, já falando que eu não estou deduzindo para vocês, mas que vocês têm que saber que tudo que eu mostrei até aqui era para quando duas fontes estavam em fase. Quando duas ondas estão com suas fontes em fases opostas, ou seja, quando uma está criando a crista, outra está criando o vale, isso vai fazer com que mude um pouco um cálculo para determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva. Antes, bastava para eu determinar quando ele estava em fase, se ela é construtiva ou destrutiva, saber se o N da fórmula ia ser par ou ia ser ímpar. Mas a coisa é um pouquinho diferente. Na verdade, é exatamente o contrário para quando as fontes estão em fases opostas. Para eu saber se vai dar uma interferência construtiva num ponto que a questão me pergunta, eu preciso calcular o N. E se esse N for ímpar, esqueci de botar o R. Se esse N for ímpar, a interferência vai ser construtiva. Já se o N for par, a interferência vai ser destrutiva. Então, galera, prestem muita atenção no enunciado, na figura, em qualquer coisa que seja, para saber se as fontes estão em fase ou em fases opostas, tá bom? Porque se estiver em fase oposta, inverte tudo, tá? Então, bora fazer exercício agora. Olha só, então bora lá. Começando a questão. Ele fala que existem duas fontes, F1 e F2. Está aqui a fonte F1, está aqui a fonte F2. Ok? Então bora lá. Ele fala que as duas vibram com a frequência de 30 Hz. Ele fala que o ponto A é equidistante das fontes. Então, se eu fizesse um caminho do F1 para cá e do F2 para cá, essas distâncias são iguais. Tá bom? Ele fala como as fontes oscilam em fase, ou seja, produzem a mesma onda no mesmo instante, a mesma fase da onda no mesmo instante, elas estão em fase. Quando a diferença de caminho é zero para chegar num ponto,
Concorda que 0 é um número par? E quando as fontes estão em fase, se você voltar lá no quadro anterior que a gente está falando agora, quando as fontes estão em fase, se o número que multiplica lambda sobre 2 for par, a interferência é construtiva. Veja, eu já sei que a diferença de caminho é 0. Como é que eu posso deixar na mesma forma que é a fórmula das interferências construtivas e destrutivas? Não é algum número vezes lambda sobre 2? Qual é a única maneira da multiplicação entre dois números dar 0? É só se um deles for 0. Como não tem como comprimento de onda ser 0, logo n vai ser 0. Então quer dizer que isso daqui, na verdade, a diferença de caminho ser 0 nada mais é do que o n é igual a 0 vezes lambda sobre 2. 0 é par, ímpar ou neutro? 0 é par. Neutro ele é com relação a ser positivo ou negativo. Mas em ser a par ou ímpar, ele é par. Tá bom? Então a interferência nesse ponto A é uma interferência construtiva. Tem alguma coisa a ver com o que a pergunta nos faz? Nada. Porque ele fala o seguinte: observa-se que o ponto mais próximo do ponto A em que a superfície da água permanece em repouso é o ponto N. Opa, se a água permanece em repouso no ponto N, deve ser porque aqui está ocorrendo uma interferência destrutiva. Medindo NF1. Então, bora lá. Medindo NF1 e NF2, acha-se que uma diferença de meio centímetro entre esses dois caminhos. Então, quer dizer que o ΔX ali naquele caso é 0,5 centímetros. Tá bom? Determine a velocidade das ondas na superfície. Aí você fala: meu Deus, senhor, você me falou que eu tomei café e perguntou o raio da lua. Então não faz sentido? Não, faz sim. Por quê? Olha o que ele falou. É o ponto. Observa-se que o ponto mais próximo de A em que a superfície permanece em repouso é o ponto N. Se ele é o mais próximo de A que isso acontece, então esse ponto N é o primeiro ponto em que se pode acontecer uma interferência destrutiva, ok? E lembra, para ocorrer uma interferência destrutiva, a fórmula ΔX igual a n lambda sobre 2. Para ocorrer interferências destrutivas, o n tem que dar ímpar, certo? Então ímpar é 1, 3, 5, 7, qualquer um desses números aqui são números ímpares, correto? Se ele falou que o ponto N é o ponto mais próximo do A em que acontece uma interferência destrutiva, logo ele vai ser o menor ΔX de todos. Porque pensa entre esse N e um outro ponto mais distante, um ponto Q. Você concorda que se você medir a distância desse caminho e a distância desse, você vai reparar que o maior menos o menor vai ficar um pouquinho maior? Então qual é o ponto mais próximo do ponto A em que você veja que é uma interferência destrutiva? É só você pegar o N e botar pelo menor valor de todos, que é 1. Então quer dizer que ΔX, rapidinho, ΔX, que é a diferença de caminho, ele já falou que é 0,5 centímetros. N, como eu quero que o ponto Nzão seja o primeiro ponto de interferência destrutiva, como interferência destrutiva o N tem que ser ímpar quando estamos falando de fonte em fase, que é o caso da questão, então menor N vai ser 1. Então vamos colocar aqui N vale 1, eu quero saber quanto vale lambda sobre 2. Passo 2 para lá multiplicando, eu tenho que lambda é igual a 1 centímetro. Tá? Esse é o comprimento de onda dessas ondas que estão gerando essas interferências, ok? Beleza. Então, bora apagar e continuar a questão, porque ele perguntou o quê? A velocidade, e V igual a lambda vezes F. Ele deu a frequência na questão, que é 30. A gente acabou de calcular o comprimento de onda, que é 1 centímetro. E agora eu posso calcular a velocidade. 1 vezes 30 dá 30.
Só que como o comprimento de onda estava em centímetros, né? Centímetros, logo a velocidade vai dar em centímetros, por segundo. Essa é a velocidade das ondas dessa questão, ok? Se V é o ponto mais próximo à esquerda do ar que se movimenta com amplitude máxima quer dizer interferência construtiva. Logo, eu posso falar então que se eu pegar os comprimentos de ondas que vão para lá e vão para cá, a diferença entre esses caminhos é o ΔX, e esse ΔX ele é igual a n lambda sobre 2, assim como o ΔX para o primeiro caso do ponto N, tudo bem? Só que como a interferência lá no ponto V ela é construtiva, eu já sei que essa fórmula vai ter que ter como N, no N, um valor par. Só como ele fala que aquele ponto V é o primeiro ponto de todos, próximo do C, em que tem uma interferência construtiva, então ele vai ser o menor valor de N possível. Como N é par, o menor valor possível é 2. Tá bom? Então, qual é a distância de caminhos para aquele ponto V? É 2 vezes lambda sobre 2, que é exatamente o lambda que a gente calculou no último item lá em cima. 1 centímetro. Essa é a diferença de caminho das duas ondas que saem das duas fontes para chegar no ponto V, causando uma interferência construtiva, ok? Aí você vai falar, professor, mas primeiro o número par é zero. Não deveria ser zero? Não, zero. Se você bota n igual a zero, qual vai dar o resultado? Zero. Se o ΔX é zero, quer dizer que não tem diferença de caminho das duas fontes. Se não tem diferença de caminho, ele é um ponto que está bem na metade do caminho. Esse ponto já está destacado aqui, ó, é o ponto A. Ele é que, na verdade, é a primeira interferência construtiva da questão. O ponto V é a primeira interferência construtiva próxima ao ponto A. Tudo bem? Então, definido aqui, ó, já calculado, a diferença de caminho dos pontos no ponto V para gerar a primeira interferência construtiva. E na letra A, ele pergunta a velocidade. Para isso, eu precisava ter o comprimento de onda e a frequência que a gente calculou logo de início, ok? Então, bora para o próximo item. Ele fala o seguinte, ó. Numa cuba de ondas de profundidade constante, 2 estiletes funcionam como fontes de ondas circulares, vibrando em fase com a frequência de 5 Hz. Então, destaca aqui o dado. Sabendo que a velocidade dessas ondas na superfície é igual a 10 cm por segundo, determine o tipo de interferência que ocorre nos pontos P e Q. Bem, ele deu os comprimentos das coisas, ó. Esse comprimento vale 7,5, aqui 7,5, então logo todo esse comprimento mede 15 centímetros. E aqui mede 9, quando mede aqui do outro lado, x. Como aqui é um triângulo retângulo, você pode só fazer Pitágoras e calcular quanto vale x. E você vai descobrir, ao resolver Pitágoras, que vai dar 12 centímetros. Tá bom? Aí eu te pergunto, lá no ponto P e no ponto Q, interferência construtiva ou destrutiva? Pensa, eles funcionam em fase ou em fase oposta? Vibrando em fase. Então pensa, ponto Q, ele não está bem na metade do caminho entre F1 e F2? Logo, ΔX, que é a diferença de caminho das duas ondas para chegar no ponto analisado, vai dar 0. Logo, o N, para ter dado esse resultado igual a 0, o N tem que ser 0. Tudo bem? Logo, no ponto Q, vai ocorrer uma interferência construtiva, porque se o número for par, a interferência é construtiva. Tá bom? Ok, e no ponto P? Qual é a diferença de caminho no ponto P? Bem, um tem que andar 12 centímetros, outro tem que andar 9. A diferença de caminho, então, vai ser 3 centímetros. Tá? Esse 3 centímetros tem que ser o resultado de um número vezes lambda sobre 2. Tá bom? Só que eu preciso calcular o lambda. É só fazer V é igual a lambda vezes F. A velocidade da questão. A velocidade da questão é 10 centímetros por segundo. A frequência é igual a 5. O comprimento de onda vai dar 10 dividido por 5, 2. Qual a unidade de medida? Como a velocidade estava em centímetros por segundo, essa unidade está em centímetros. Tá bom?
ok? Então, olha só. Esse 3, que é o ΔX, ele tem que ser igual a n vezes lambda sobre 2, certo? Ok, qual é o lambda? Lambda é 2 centímetros, que eu acabei de calcular lá em cima. Quanto vai dar o n, então? Resolvendo isso aqui, ó. É só você pegar o ΔX e igualar com n lambda sobre 2. Inclusive na questão de cima, quando eu deduzi meio de cabeça o valor do n para que desse o resultado, você pode muito bem só pegar e igualar com n vezes lambda sobre 2. Ao igualar, é só substituir os dados que você já tem que você vai calcular o n. Qual é o lambda? 2 centímetros. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 1 é 3. Logo, n deu 3. Esse n é par ou é ímpar? Ímpar. As fontes estão em fase ou em fase oposta? Estão em fase. Então, se estão em fase, é o normal. E o normal diz que quando o n é par, é construtivo. E quando o n é ímpar, ele é destrutivo. Como ele deu ímpar, a interferência no ponto P é uma interferência destrutiva. Tá bom? Ok? Então, galera, acabou então, tá bom? Aqui no ponto Q é uma interferência construtiva e no ponto P é uma interferência destrutiva. Então, galera, a aula acaba por aqui. Próxima aula vai ser correção de dever de casa. Qual o dever de casa? Dever número 3. Esse que eu circulei é o dever de casa do dever número 3, porque o dever número 3 não é só o dever de casa, ele envolve o dever de casa, mas também as sugestões de dever do caderno de atividade e dos exercícios, tá bom? Do dever de casa. Então, galera, próxima aula eu vou tentar corrigir todos os que estão aqui no dever de casa. Eu não corrijo sugestões, no máximo no plantão, que será quarta-feira. Tudo bem? Então, próxima aula, vou resolver o dever de casa. Então, tenho feito para que tenha uma melhor aprendizagem.